Ao conhecer uma escola, o que chama mais a atenção de um pai com filho em idade escolar? Além do prédio, há muito a ser mostrado para o visitante. E essa visita é de fundamental importância para a tomada de decisão pela matrícula do filho nesta escola e não em outra. E a sua escola, o que ela tem a oferecer? É isso que vamos ver agora. Vamos lá? E para falar sobre como a escola deve estar preparada para receber esses visitantes que querem conhecer a escola e matricular seus filhos, nós vamos conversar com o pastor Paulo Orne. Tudo bom, pastor? Tudo bem. O pastor Paulo é diretor do Colégio Adventista do Bom Retiro, aqui em Curitiba, e nós escolhemos essa escola porque ela é a primeira do Brasil e nós estamos comemorando 120 anos de história da educação. Ou seja, essa escola representa todas as escolas adventistas e o pastor Paulo está aqui representando todos os diretores. Pastor Paulo, falando sobre história, nós temos aqui um bonito painel contando um pouco da história dos 120 anos. Como essa história é interessante, deve ser apresentada para o pai de aluno, para a família que está conhecendo a escola? Olha, Cidrão, uma história de 120 anos merece ser contada. 120 anos de educação adventista no Brasil, contando e ensinando os mesmos princípios e valores, é algo que impressiona profundamente um pai que visite a escola. Por isso ela deve ser conhecida de todas as pessoas que trabalham na escola, para que seja contada ao longo de toda a visita, todos possam mencionar ou mostrar que conhecem essa história tão bonita e que dá confiança e dá credibilidade às famílias. Ou seja, que não é só mais uma escola, não é uma escola qualquer, uma escola que tem uma história, que tem uma ideologia por trás, né? Perfeitamente, porque os princípios lá de 1896, ainda presentes até agora no século XXI, isso mostra realmente que essa escola tem uma linha e esse fundamento impressiona e o pai fica seguro de que está fazendo uma boa escolha para os seus filhos. Pastor, ok, a família chegou aqui para conhecer a escola, como o ambiente, como a estrutura é preparada e também não só o aspecto físico, mas também as pessoas que trabalham aqui, nós estamos na recepção, como as secretárias, as recepcionistas são treinadas e preparadas para receber esses visitantes? Os visitantes chegam na escola durante todo o ano. É claro que nessa época de matrículas muito mais intensamente. Por isso a escola precisa estar preparada o tempo todo. Daí que o ambiente físico e as pessoas precisam se lembrar disso e manter um ambiente agradável, as pessoas felizes, sorridentes. É muito agradável chegar em um lugar onde você é bem recebido, onde as pessoas demonstram felicidade em atendê-lo. Isso promove um entendimento e alegria para que essa conversa prossiga e a matrícula então se concretize. Pastor, já com a sua experiência, quando o pai, a mãe, o familiar vem aqui para conhecer a escola, o que eles estão buscando? O que eles têm em mente quando vem conhecer a escola adventista? Todo pai que procura uma escola está procurando um lugar onde o ensino seja de qualidade, onde o seu filho esteja seguro e onde ele seja bem atendido. Esses três itens são fundamentais e todos que estão preocupados em matricular, em receber novos alunos, não podem se esquecer. Eles parecem muito óbvios, mas na verdade eles precisam ser relembrados para toda a equipe o tempo todo. Ok, então, você agora vai fingir que eu sou um pai de aluno, um pai que não é aluno ainda, aliás. Eu sou um pai que está conhecendo a escola e você vai apresentar a escola e mostrar esses itens para mim. A gente vai dar uma rodadinha para a escola. Vamos lá, pastor? Seja muito bem-vindo. Eu quero apresentar então a você a minha escola nesse momento. Vamos lá. Aliás, a escola que vai ser do seu filho daqui a alguns dias. Ok. Pastor, a sua escola tem um espaço muito bacana aqui, que é uma mini fazenda, onde as crianças podem aprender com os animais. De que maneira essa experiência, essa possibilidade de vivência para os alunos é apresentada para os pais na hora que eles conhecem a escola? É muito importante mostrar todos os espaços que a escola dispõe para reforçar o aprendizado. Na verdade, aprender brincando é aprender muito melhor. Nós precisamos lembrar que a criança aprende quando brinca. E, na verdade, não só a criança da educação infantil, mas também de todas as séries da escola, a criança e o aluno pode aprender vivendo com essas vivências diferenciadas. Isso reforça o aprendizado e torna-o mais significativo. Para aqueles que não dispõem de uma fazenda, de um rio interno como essa escola tem, mas eles podem aproveitar tirando o aluno da sala de aula, criando espaços, qualquer movimento já é positivo. E junto com a coordenação pedagógica, isso pode ser planejado de uma maneira muito significativa para que esse aluno aprenda vivenciando e vivendo aprendendo em outros espaços da escola, além da sala de aula. Certo. Muitas vezes
talvez não seja nem de interesse daquele pai e não tem o filho que está em idade de participar dessa experiência. Porém, é importante falar também para qualquer pai, para qualquer visitante, porque a gente sabe que o boca a boca é importante para o marketing da escola, né? De que maneira você vê a importância de mostrar todos os espaços da escola, independente se aquilo vai servir para aquele potencial aluno ou não? Quando um aluno visita a escola e com seu pai, nós precisamos mostrar todo o potencial da escola. É evidente que nós vamos focar naquilo que é a faixa etária da criança. Para um aluno da educação infantil, vamos gastar muito mais tempo mostrando todos os recursos da educação infantil. Mas mencioná-lo ao pai do ensino médio é muito importante, porque ele tem parentes, ele tem pessoas que vão querer saber da escola e ele vai ter essas informações importantes a nosso respeito. Tudo aquilo que a escola tem de diferencial precisa ser mencionado. Muito bom, pastor. Agora a gente pode seguir e conhecer outro espaço para falar sobre o ensino fundamental? Venha comigo então, venham todos que nós vamos conhecer onde o ensino fundamental tem as suas aulas e quais são as possibilidades. É isso aí. Agora o ambiente é a biblioteca da escola e não é à toa, porque nós vamos falar agora do ensino fundamental 1, que são os anos iniciais da educação, que é quando a criança consolida a leitura. Pastor, quais os aspectos do ensino fundamental 1 valem a pena ser lembrados na hora de apresentar a escola para os pais ou o visitante? Tudo aquilo que começou lá na educação infantil, com o brinquedo, com a brincadeira, todo aquele aprendizado agora precisa ser ampliado e isso acontece quando o aluno chega no ensino fundamental 1. Nós continuamos brincando, as brincadeiras ainda acontecem, mas agora ele aperfeiçoa a leitura, a escrita e essa escrita mais espontânea e coletiva e também ele começa a aprender novos gêneros textuais e isso vai tornando então o seu ensino completo até fechar o ciclo no 5º ano, que então é uma nova etapa que vai estar diante dele. Pastor, é importante para o pai que está conhecendo a escola saber como é o processo de aprendizado do filho dele, né? Então, quer dizer que a alfabetização termina até o 5º ano? O que muda é que a partir do 5º ano, o aluno passa a ter contato com novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades. Mas para falar disso, eu quero chamá-lo para conhecer um outro espaço da escola. Outra atividade importante para os alunos é o esporte, né, pastor? De que maneira a educação adventista pode valorizar melhor o desenvolvimento físico dos alunos? Interessante que o desenvolvimento físico ele é pregado pela educação adventista como sendo um dos tripés do desenvolvimento harmonioso que precisamos proporcionar ao nosso aluno. E talvez seja esse o maior desafio que cada diretor precisa encarar, de promover o esporte na sua escola com isso em mente, de que é preciso dar maior importância. O esporte ele tem a capacidade de desenvolver no aluno a consciência dos seus próprios limites e de como ele pode superá-los. Portanto, ele precisa estar presente no dia a dia do aluno. Assim, o desenvolvimento físico, que é muito importante para as aquisições mentais, para o aprendizado, ele vai ser proporcionado através, então, do esporte, desse recurso que está aí à nossa disposição. E que outros projetos você destaca do Ensino Fundamental 2? Que valem a pena ser lembrados na hora de falar com os pais? É no Ensino Fundamental 2 que acontece a excursão tão esperada dos alunos formandos desse ciclo, dessa fase. E ela é muito importante porque há uma preparação e durante todo o processo há um aprendizado também. Há metas que precisam ser alcançadas pelo aluno para que ele se qualifique para ir. Quando a excursão é tratada não apenas como um evento, mas como algo que precisa ser conquistado, alcançado, com resultados acadêmicos, com atitudes corretas, por si já é uma bênção, mas ela também, quando acontece, ela proporciona um encontro e o crescimento desses alunos com vivências novas em outros espaços que estão distantes da realidade do dia a dia dele. A excursão proporciona que ele também conheça novos lugares, assim como as saídas pedagógicas que acontecem em cada disciplina dentro dos conteúdos que são focados pelo professor. Essas saídas são muito importantes, elas precisam acontecer de maneira planejada, intencional, para que elas ensinem fora
dos limites da escola, em ambientes fora daqui, o aluno possa aprender, então, conteúdos que estão contemplados no seu programa, mas que ficam muito mais compreensíveis, muito mais profundos quando vistos em loco. Muito bom, e agora? Para onde que a gente vai, pastor? Bem, nós vamos agora para o ensino médio. Também muitos pais que nos procuram são dessa faixa etária, do aluno de ensino médio, e eles têm uma grande preocupação a respeito do que a escola pode oferecer. Por isso nós temos que ir para lá agora. O objetivo da educação adventista é o desenvolvimento do relacionamento Deus, homem, natureza. E é no ensino médio que isso se consolida. Por isso todos os projetos da educação adventista referentes ao ensino médio levam isso em conta. Espera-se que um aluno, ao terminar sua estada na educação adventista, ele saia daqui exatamente podendo fazer as suas escolhas, as suas decisões, pautados por esse princípio. Pastor, os estudantes do ensino médio, eu acredito que a maioria deles tem o poder de escolha. Eles acabam muitas vezes escolhendo a escola em que vão estudar. E eles vêm junto com os pais para conhecer a escola, os que não estudam aqui ainda. E eu quero saber de que maneira vocês apresentam a escola para os adolescentes, além de apresentar para os pais, mas também pensando no próprio aluno quando ele vem conhecer a escola. Muito interessante pensar nisso, porque como é ele quem toma a decisão, maiormente, ele precisa ser encantado. E o que encanta um adolescente é perceber que ele é ouvido, que existem pessoas que se importam com ele, que interagem com ele, que vão além da sala de aula. E eu acho que esse é o grande mote da educação adventista, porque o professor da educação adventista, ele não só ensina na sala de aula, ele vai além. E fica a dica para que nos corredores, nos espaços de recreio, nos programas extra-classe, esses professores se aproximem dos alunos. Isso acontece de fato. Muitas vezes, e nós temos conhecimento disso, alunos ligam para os nossos professores para serem atendidos em situações até emergenciais da sua vida, desconcertantes da sua vida, fora da sala de aula, porque confiam nesse professor. O relacionamento vai muito além de um relacionamento professor-aluno. Eu acredito sinceramente que para um aluno do ensino médio decidir pela nossa escola, ele precisa perceber que aqui existem pessoas dispostas a compreender o mundo dele, participar do mundo dele num limite de trazê-lo, de influenciá-lo positivamente para mostrar um caminho melhor. Agora, pastor, o aluno ou o próprio pai, quando vem conhecer a nossa escola, os que não são adventistas, um dos pontos que eles têm curiosidade, talvez até um pouco de preocupação em relação a como a religião é tratada aqui. Se há um doutrinamento, como os alunos que não são adeptos da religião são tratados aqui dentro. E como isso é apresentado para eles, pastor? Sem dúvida, todos querem ser respeitados naquilo que acreditam, naquilo que pensam. E esse é um princípio de cidadania, inclusive. E a educação adventista precisa garantir isso aos pais, que ninguém será violado na sua consciência. Contudo, eu tenho percebido que quanto mais convicto for o professor ou o apresentador da escola sobre aquilo que crê e aquilo que pretende ensinar como princípio para o aluno, isso resulta numa confiança maior por parte da família. Antigamente, eu costumava falar do ensino religioso em sala de aula como apenas princípios que não iriam interferir. Hoje eu tenho optado por um outro caminho. Eu tenho dito aos pais, quando me perguntam se o filho vai aprender doutrina adventista, eu falo, vai aprender doutrina adventista e muito mais do que isso. Vai aprender muitas coisas sobre a vida, como se relacionar entre si, com pessoas, na família, consigo mesmo, com o meio ambiente, com Deus. E eu reafirmo para ele que o filho dele vai aprender doutrinas que envolvem profecias bíblicas e o destino dele e as decisões que ele precisa fazer para a sua eternidade. Isso fica muito claro na primeira entrevista e os pais ficam felizes em saber que a escola acredita, tem os seus princípios e sabe o que quer ensinar. Muito bem, pastor. Agora o pai de aluno e o próprio aluno já conheceram a escola, gostaram, querem se matricular. Quero conversar com você a respeito do ato de matrícula. Vamos lá para a sua sala para... Vamos todos então. Vamos para lá. Já estamos na sala do diretor, que é onde pode acontecer a matrícula. Diretor, como acontece a matrícula? Como é esse processo, passo a passo, até que a pessoa que gostou da escola matricule seu filho? O passo seguinte, depois de conhecer a escola, é a entrevista que o aluno precisa fazer com a orientadora educacional. Essa entrevista ela é muito importante porque ela nos diz muito sobre o aluno e as suas necessidades e como a escola pode se adaptar para receber esse aluno e dar o melhor atendimento. Essa entrevista pode acontecer imediatamente após a visita ou em uma outra data marcada.
Eu sugiro que toda a equipe administrativa seja treinada e muito bem treinada para que possa dar esse primeiro atendimento. Nem sempre será possível que a orientadora especificamente atenda a criança ou a orientadora daquele nível. Então é importante que todos os membros da equipe administrativa sejam treinados para que nós não marquemos essas entrevistas para muito além da data da visita. É no momento que ele ainda está visitando a escola, está feliz com a escola e não muito depois disso é que deve acontecer essa entrevista que vai encaminhá-lo então para a parte técnica e a matrícula ser efetivada em seguida. E pastor, talvez seja a parte mais chata, eu posso dizer assim, dos dois lados, que é a hora de tratar a questão financeira. Como é negociado o aspecto financeiro quando precisa ser feito com o pai? Em geral, quando o pai entra em contato com a escola, a primeira informação que ele quer saber é quanto custa para estudar em determinado segmento da escola ou algum serviço da escola. Considero que é muito importante que essa informação não seja dada de imediato. Jamais deveria ser dada por telefone. O pai, a família deveria ser convidada para vir à escola, fazer todo o tour que você fez, conhecendo as instalações da escola, ver o diferencial da educação adventista, o que nós temos realmente de diferente para oferecer e de especial para oferecer. E então devemos informar quanto é o investimento para que o filho dele esteja aqui. A reação dele sempre é muito mais positiva quando ele tem esse contato com a escola. Primeiro, quando ele conhece a escola, conhece todos os espaços e toda a metodologia da escola. Bem, isso pode acontecer tanto na sala do diretor quanto do financeiro, do responsável financeiro da escola. E essa negociação acontece, há um limite possível, todo mundo sabe qual é o seu limite, porque isso foi feito um planejamento financeiro da escola, e isso tem que ser dito com muita clareza, com muita tranquilidade. Eu costumo dizer que isso tem que ser dito com muita convicção também, porque nós acreditamos que o nosso preço ele está adequado àquilo que nós oferecemos. E então não devemos ter medo de falar sobre isso, muito pelo contrário, com muita transparência, contar para ele quanto custa para ele ter todos esses benefícios que lhe foram apresentados. E qual é o procedimento com os bolsistas? O processo de filantropia ele já tem suas regras próprias, que precisam ser seguidas. O candidato a uma bolsa na educação adventista, ele precisa se cadastrar, ele precisa preencher uma folha que lhe é oferecida na secretaria, em que ele mostra a sua intenção e a realidade socioeconômica da família. Na educação adventista, nós fornecemos bolsas baseado nesse cadastro socioeconômico. Então, as informações são analisadas de acordo com as bolsas disponíveis. E então a equipe administrativa se reúne quando há muito mais interessados do que bolsas disponíveis e então tentam, analisando a situação de cada um e o perfil de cada um, então distribuir essas bolsas de forma que possa, dentro daquilo que entenderam, ser o mais justo possível das informações recebidas. E toda a sua equipe tem que estar olhando na mesma direção. Como que você faz isso, pastor? Para que a equipe esteja bem treinada e afinada, é necessário que na escola aconteça a reunião administrativa semanal. Quando a reunião semanal acontece, é possível alinhar todos os pensamentos, as ideias, todos falando a mesma linguagem. Dessa forma, não há surpresas, porque os assuntos da semana são discutidos ali e ali se tomam decisões que vão ser praticadas por todos. Dessa forma, nós conseguimos avaliar aquilo que já foi feito, planejar aquilo que precisa ser feito. Porque, afinal, quando nós queremos manter um aluno conosco, nós queremos encantar esse aluno não só lá no primeiro momento da matrícula, mostrando uma boa organização da escola, mas queremos tê-lo conosco, nós precisamos entregar aquilo que nós prometemos naquela ocasião. E isso vai ser visto cada semana, repetido a cada semana, onde nós estamos e onde queremos chegar. Pastor, foi muito boa essa visita, obrigado por compartilhar as suas experiências conosco. E para finalizar, tem alguma sugestão, alguma orientação a mais que gostaria de dar para os diretores e diretoras que estão assistindo? Uma das coisas que eu considero muito importante é que o apresentador, aquele que vai apresentar a escola, ele não seja prolixo. Hoje aqui, no exercício que nós fizemos, nós passamos por toda a escola. Mas quando alguém estiver recebendo um aluno da educação infantil, é importante que foque nesse setor da escola. Quando for alguém do ensino médio, certamente vai se demorar mais mostrando aquilo que a escola oferece no segmento do ensino médio. Dessa forma, nós não vamos cansar, a visita vai ser rápida, vai ser agradável e vamos deixar a melhor das impressões. Mas há um outro aspecto que eu considero igualmente importante. Muitas vezes nós queremos oferecer aos pais alguma coisa que não é exatamente aquilo que eles esperam. Como eu posso saber exatamente o que o pai espera da escola? Para isso,
é necessário que se façam pesquisas regulares. Essas pesquisas de opinião nós precisamos fazer no começo do ano, em outros momentos do ano, para saber se aquilo que foi pedido, desejado, está sendo realmente contemplado com os nossos serviços. Por isso, as pesquisas institucionais, elas devem estar presentes para que, através delas, nós saibamos exatamente o que a nossa comunidade escolar espera da nossa escola. Eu quero agradecer você que nos acompanhou nessa visita e convidar para continuar essa conversa lá no fórum, onde todos vamos nos encontrar mais uma vez.